Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão ali curtindo as nossas entrevistas e mandando as suas sugestões. Continue mandando entrevistados para a gente avaliar e trazer aqui para o programa Em Foco Podcast. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Ibases, Restaurante Empório, Litoral Parafusos e Churrasqueiras Lazaroto. Nessa semana vamos entrevistar um cidadão aqui que representa Biguaçu, um amigo da comunidade, que já foi 4 vezes vereador do nosso município, José Braz da Silveira. Ele é graduado em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas e mestre em Ciências Jurídicas. É advogado, possui escritório próprio desde 1999. Durante a carreira já foi diretor administrativo e financeiro da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, de 95 a 98, gerente de convênios e captação de recursos da Secretaria de Justiça e Cidadania, de 99 a 2002, e consultor jurídico da Secretaria de Estado de Administração, 2003 a 2006. Além disso, é autor de obras literárias jurídicas. Além da advocacia, Braz também fez carreira na política. Como eu já falei, foi vereador por 4 mandatos e implantou projetos importantes, entre eles o Orçamento Participativo em Biguaçu. E nós vamos conversar com o Braz. Braz, é um grande prazer recebê-lo aqui no Enfoque Podcast. Você que já foi vereador 4 vezes, e interessante que você foi 2 vezes vereador, depois você pulou um tempo, ficou parado, depois voltou e já novamente se elegeu, né? Você sabe se eleger, que é uma dificuldade difícil, né? Sim. Eu já fui candidato, eu sei como é que é ser a ponta da lança no meio político. O vereador é a ponta da lança, lá que está com a comunidade, está com as pessoas. Convencer numa cidade pequena como Biguaçu a ter o voto, né? Onde sempre tem um familiar, um amigo que sempre é candidato, é uma dificuldade muito grande. E agora, então, vamos conversar com a grande novidade que eu já noticiei meses atrás. Você vai ser candidato a vereador em Florianópolis. Exatamente. Então eu queria... E outra coisa interessante, você também se graduou em Direito, eu me lembro, já depois de uma certa idade. Certo, né? Não teve certo. aquela... como vários... Que começam jovens. Começam jovens, você muito depois, né? Já casado, com a vida formada, você estudou... Foi a luta. Mas, Braz, fica à vontade para falar aqui no início das nossas entrevistas e no decorrer dessa hora nós vamos falando sobre vários assuntos. Tá. Odécio, primeiro quero te agradecer, né, o convite. E você repetiu esse convite diversas vezes, nunca encaixava, às vezes não era possível, mas agora finalmente conseguimos, estamos aqui e eu estou muito grato a você por essa deferência, por esse carinho que você tem me demonstrado de abrir esse espaço nesse canal muito importante de comunicação. Eu quero começar fazendo algumas homenagens, né? A primeira homenagem que eu quero fazer é uma homenagem póstuma ao seu irmão, Osias Alves Júnior. Uma pessoa que teve um trabalho extraordinário na imprensa de Biguaçu, do Estado, né? Porque ele começou no jornal Estado ainda na época, né? Sim, sim. Teve um trabalho diferenciado, depois criou a sua própria empresa e ficou anos e anos lutando, batalhando, prestando a informação e infelizmente foi acometido aí por uma doença triste que foi a tal de Covid, né? E abreviou a sua passagem terrena de uma forma muito, muito surpresa para todos nós. Então, queria deixar minha homenagem, assim como a sua mãe também, uma guerreira, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. É uma homenagem que eu gostaria de deixar. Também quero homenagear outras pessoas, né? Eu tive grandes amigos aqui na minha passagem pela política de Biguaçu, como o Orival Prazeres, considero assim um dos meus maiores amigos. O José Bernabé, outro grande amigo, que já faleceram também. São homenagens póstumas que eu quero fazer para eles, né? E de outros que estão aí ainda na vida ativa, a Câmara Municipal, não me canso de agradecer. Passei pela Câmara 4 mandatos, 16 anos de mandato, sempre procurando fazer um trabalho assim com correção, com luta, com fiscalização, com critérios. Encontrei lá oposições, mas encontrei também muitos aliados. Então eu tenho um agradecimento eterno à Câmara Municipal, a todas essas pessoas, amigos que me seguem até hoje, como diversos, eu não poderia citar alguns nomes para não correr o risco de certamente deixar grandes amigos que eu tenho de fora, mas agora há pouco ainda estava conversando com um deles, que é o Paulo Roberto aqui da praia, uma pessoa que tem assim um carinho por mim que realmente emociona.
E em nome dele eu cumprimento a todas as outras pessoas que tanto têm me pedido, têm me incentivado para continuar presente, ajudando o Biguaçu, como eu sempre fiz. Então, as minhas primeiras palavras tinham que ser de agradecimento. Ao prefeito Castelo, por exemplo, eu incentivei demais o Castelo de ser prefeito. O Castelo não tinha necessidade nenhuma de ser prefeito, ele tinha uma vida pronta, uma vida rica, uma pessoa, né, que não tinha a menor necessidade de passar por vamos dizer assim, um castigo de ser prefeito de uma cidade que incomoda muito, dá muito trabalho, e ele fez isso por amor à cidade. Entendeu? Então eu, por exemplo, que eu procuro ser franco com os meus amigos, e de tão franco que eu fui com o Castelo, eu sei que ele até ficou aborrecido comigo em algumas horas, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, e eu acho que ele foi um prefeito que marcou época em Biguaçu. Então quero também deixar esse meu agradecimento, essa minha homenagem a ele e a todos os vereadores com os quais eu convivi na Câmara, inclusive você, que em um determinado período exerceu o mandato de vereador, e fomos colegas de Câmara também. Então, o meu agradecimento a todos esses vereadores. Sempre como eu faço no início das minhas entrevistas, conversar um pouquinho sobre o Brás na criança. Você é manezinho de Biguaçu, Brás? Sou manezinho. Não, eu nasci em Antônio Carlos quando ainda pertencia a Biguaçu, né? Sim. Eu nasci em Antônio Carlos, mas é bom que você comece com isso, porque eu tenho dito assim, quando as pessoas... Eu não nasci advogado, né? E você mesmo já disse, e é verdade, eu me formei com 37 anos. Antes disso eu não tive essa oportunidade, eu nasci na roça. Veja bem, 37 anos... O Brás se formou, então você jovem aí que pensa que passou do tempo, olha só, não, 37 anos. Sempre é tempo. E eu com 5 anos de idade, eu escolhia fumo. Você sabe o que é escolher fumo? A safra de fumo, meus pais plantavam fumo para vender para Souza Cruz, para fazer o cigarro. Olha só. Então tem tarefas que as crianças fazem. Uma delas é escolher o fumo. Então o fumo você planta, cresce, quando as folhas estão adultas, você amadurece, você colhe, você seca nas estufas, e depois, quando as folhas secam, você tem que escolher. Tem as classificações, a folha mais nobre, aquela que é toda amarelinha, a outra que tem algumas pintas pretas, a outra que já é com algumas falhas. Um controle de qualidade. Aí você separa da letra A até a letra F. A letra F é a folha mais feia. É aquela que dá um cigarro com mais nicotina. Botava em caixas? Botava separado, fazia a escolha. E eu desde 5 anos já trabalhava com isso. Eu sabia. Depois na roça há muito tempo, trabalhamos com cana, caminhões de cana, verdura. 8 irmãos. 8 irmãos, todos assim ativos ainda, graças a Deus. Meu pai aqui morreu muito cedo. Mas aí com 17 anos, Décio, eu terminei os meus estudos em Antônio Carlos e passei a estudar na Escola Técnica, na Mauro Ramos, em Florianópolis. Hoje é o IFSC. E lá, inicialmente eu ia todos os dias de Antônio Carlos de ônibus, mas era uma situação estafante, né? Difícil, complicado. Imagina. Aí passei a morar com a minha irmã, que morava aqui em Serraria, e aí o meu cunhado era pedreiro. E aí eu comecei a trabalhar com ele de servente. E trabalhei 2 anos de servente de pedreiro. E aí, olhando para os meus irmãos mais velhos, o Luiz e o Roque, que eram barbeiros, eu aprendi a profissão e fui trabalhar de barbeiro. Eu ia te perguntar, você foi barbeiro também? Trabalhei mais 7 anos de barbeiro. Olha só. Só então eu consegui alguma independência financeira para conseguir fazer a minha primeira casinha. Já estava namorando com a Eliana e aqui já vivendo aqui no dia a dia de Biguaçu. E casei muito jovem, 23 anos já casei, logo em seguida já tivemos filhos, tal, mas eu sempre com o meu pensamento de voltar a estudar, de fazer o curso de Direito, que era o que eu sempre queria, mas não dava, não tinha condições, tinha que trabalhar. Então aí, eu com muito custo, aos 32 anos eu entrei na faculdade e aos 37 eu me formei e agora estou advogando já há 25 anos, de advocacia, onde eu me encontrei, onde eu procurei me dedicar mais, onde eu consigo fazer um trabalho também social, porque eu tenho um compromisso de 10% dos meus clientes eu faço para pessoas pobres que não podem pagar. Sempre, em todos os 25 anos eu fiz assim. Eu tenho esse trabalho social e comecei a militar na política. Aí, eu me lembro que eu pegava ônibus. Eu estou com 51 anos. Você está com quantos anos, Brás? Estou com 64 anos. 64 anos. Então 13 anos mais velho do que eu. E eu me lembro que eu era garotão e pegava ônibus, né? Eu estudava na universidade
E você estava lá já panfletando? Sim, trabalhando bastante, trabalhando, né? fazendo um trabalho. Anos 90. Eu fazia o trabalho quando era uma reivindicação em linhas de ônibus, eu fazia na onde o pessoal de Biguaçu embarcava em Florianópolis esse trabalho. E o Brasil, antes de entrar na política, para a gente pegar essas informações da tua questão como vereador, tudo, aí você também teve que você construía casas, né? Você vendia casas, né? Nesse período ali, quando eu parei de trabalhar como barbeiro, a minha esposa botou a loja de roupas. Aí folgou um pouquinho, porque aí ela passou a contribuir com o orçamento, né? Aí me deu uma afrouxadinha, vamos dizer assim, não dependia só do meu trabalho. Aí foi onde eu gosto de construir, né? Já tinha aquela experiência de servente, coisa e tal. Aí eu fiz algumas casas para terceiros, assim, a pessoa me contratava, eu administrava a obra e entregava a casa pronta. Também trabalhei alguns anos. No período que eu estava estudando na faculdade, eu estava ainda nessa atividade. E você foi, pela primeira vez que você se elegeu vereador em Biguaçu, foi que ano? 88. 88 eu fui eleito. Quantos anos? Eu estava com 27. 27 anos. Com 27 anos. A minha primeira eleição, Décio, eu disputei pelo MDB e na época só tinha MDB e Arena, não tinha outros partidos. Depois é que veio o PT e depois outros partidos, PSDB e outros partidos, mas naquela época só tinha MDB ou Arena, né? E eu acabei me filiando no MDB e fui eleito. Eram 3 vereadores, se elegemos em 3. O Sadi Peixoto, que já faleceu, foi prefeito depois. O Claudionor Silveira, que também já faleceu, e eu, que era o mais jovem da Câmara, o vereador mais jovem. E aí, em 92, eu fui candidato a deputado. Fui candidato a deputado e... 92? Não, 92 fui vereador, 94 fui deputado. Aí fui reeleito vereador. Em 96, eu acabei sendo candidato a vice-prefeito na coligação, eu já estava no PSDB. Com o Ivo de Lagnello. Com o Ivo de Lagnello. E aí, como a administração anterior estava muito desgastada, com folhas de pagamento atrasada, infelizmente a gente não conseguiu êxito, aí eu resolvi dar uma parada, fui fazer mestrado, mestrado e pós-graduação, e me preparei melhor na carreira jurídica, e aí fiquei 12 anos fora. Aí só fui voltar a ser candidato a vereador em 2008. E como é que foi isso, Braz? Dá um delay de 12 anos? Quando eu decidi voltar, com 2 anos fora, praticamente os meus cabos eleitorais até ali já eram candidatos, alguns já eram vereadores, outros já tinham mudado, então eu tinha perdido praticamente aquela minha base. 12 anos tinha perdido. Já se perde tudo. Mas aí eu trabalhei sempre com muita organização, Décio. E aí essa campanha de 2008, eu senti que ela tinha que ter um pouco mais de dose de organização, senão eu não conseguiria ganhar. E aí eu fiz uma primeira reunião com 50 amigos, e nessa reunião eu lembro que eu disse assim para eles: olha, gente, eu preciso de 1000 votos, porque eu sei que vai precisar 1000 votos. Na verdade não precisou 1000, bastaria 850. Mas eu tracei a meta de 1000 votos. Não vais me perguntar quantos votos eu peguei? Eu sei que eu fui... 1002. 1002. Isso é extremamente organizado. Muito organizado. Depois a mesma coisa em 2012, e assim, sempre eu praticamente, a votação que eu desejava, eu ia em busca do resultado e conseguia. O candidato não é aquele candidato que frequenta bar, o pessoal fala que tem que ser povão, eu sou contra isso daí, né? A pessoa tem que legislar, tem que... Então, assim, é um candidato diferenciado do que muita gente fala em cidade pequena, né? Para muitos eu sou antipático, né? Para outros eu sou orgulhoso, para outros eu sou arrogante. Mas quem conversa comigo sabe que eu sou uma pessoa extremamente simples, e aí é esse que faz a diferença. Encontrei diversas vezes pessoas ao longo da história e dizem: pô, eu nunca tinha conversado contigo, achava que tu era outra cabeça, outra pessoa, mas senti confiança em você, e passava a ser um discípulo. Entendeu? E isso aconteceu demais, e o meu eleitorado, as minhas pessoas eram muito fiéis. Até hoje eu tenho pessoas assim que eu desejei ser prefeito, né? Tive a vontade de ser prefeito. As conjecturas políticas partidárias não me favoreceu, não deu. Aí mais uma vez eu resolvi parar. E em 2016 eu poderia ter concorrido novamente a vereador, eu acho que tinha uma eleição razoável, tranquilo, não existe eleição fácil, mas eu acho que ganharia novamente. Mas eu abdiquei, eu disse: não, como não dá para ser candidato a prefeito, não foi possível, então eu não quero ser candidato a nada, vou parar de novo.
Aí as minhas filhas já tinham casado, já moravam no Estreito, já estavam morando lá, com as vidas delas já encaminhadas. A minha mulher, a Eliana, convidou, olha, vamos morar no Estreito, mais perto das nossas filhas, tu não precisa mais te envolver com esse negócio de política e tal. Eu achei que fui para o Estreito para parar com a política. Só que ao chegar no Estreito, Décio, eu comecei a participar das associações de moradores, das atitudes da comunidade, o plano diretor, participei das assembleias, e as pessoas foram me vendo com liderança, foram me convidando cada vez mais para diversas coisas, e aí eu não consegui sair fora, agora acabei assumindo o desafio de concorrer a vereador lá. Eu me lembro que eu vi alguma coisa na rede social sobre um nome para dar para Florianópolis, não? A gente discute, tem uma campanha também, a gente discute a possibilidade até de trocar o nome para Floripa mesmo, porque é o nome que a cidade realmente adotou, né? Floripa, isso. Em vez de Florianópolis, Floripa, né? Porque isso aí está na cabeça do povo, praticamente. Se tu virar vereador em Florianópolis, aí tu vai botar Não, porque isso na verdade não depende de votação do município, sim do estado. Mas é uma coisa que a gente vai discutir. Não vou dizer que vou insistir nisso, mas se a cidade entender que é por aí, a gente pode voltar a discutir. Mas nós temos outros projetos importantes lá. Mas antes de nós conversarmos mais sobre Florianópolis, nesses 16 anos, o que tu acha que foi o principal projeto que tu apresentasse? Eu tenho bons projetos. Eu me orgulho tanto de ter sido vereador. Eu acho que fui um vereador muito produtivo. Eu tenho, assim, a menina dos olhos é o projeto Biguaflor, que foi um projeto que arborizou a cidade, que incentivou as pessoas a ter um jardim bonito nas suas casas, que incentivou as crianças a fazer um cartaz, a discutir a questão ambiental. Então, isso aí é um projeto interessante. Tem as linhas circulares de ônibus, que nem se falava isso na época, o nosso ônibus era Biguaçu Centro, como se Biguaçu fosse um bairro de Florianópolis. Eu fui lá na empresa, não está correto, isso é humilhante para nós. Bota Biguaçu Florianópolis, porque é a linha de Biguaçu para Florianópolis, não é de Biguaçu para o centro. Biguaçu não é um bairro, entendeu? E coisas assim simples, mas que foram marcando, né? O projeto do orçamento participativo, que foi implantado aí em algumas administrações com grande sucesso, é um jeito de governar que atenda a população, isso é um projeto da minha autoria. A Câmara Mirim, foi outro projeto meu, o Parlamento Jovem, incentivando a gurizada a participar. Hoje eu vejo aí candidatos a vereador, alguns que quase se elegeram, que são daquela turma da Câmara Mirim, pessoas que se... É o André Leal, por exemplo. É um caso. E assim vai. N projetos. A lei orgânica, por exemplo, a primeira lei orgânica em 89, eu fui o relator da lei orgânica. Antigamente, nós tínhamos uma lei orgânica do município que era de 1973, ainda da época do professor Joaquim, totalmente fora do contexto, e nós fizemos uma lei orgânica moderna, que serviu de base para outros municípios. Quantos e quantos vereadores de outros municípios vieram em Biguaçu para ver como é que nós estávamos fazendo. E a gente fez. Depois tivemos a revisão da lei orgânica, quando eu voltei para a Câmara, porque eu vi que havia evoluído as coisas e precisou novos ajustes. Fizemos ali coisas extraordinárias. A isenção de imposto para pessoas carentes, o IPTU, a pessoa que tem um único imóvel e que recebe apenas uma remuneração de uma aposentadoria pequena, tem direito à isenção do imposto. Tudo leis minhas, leis de minha autoria. A lei da sustentabilidade, e aí você estava junto, ajudou a votar na Câmara lá, que foi uma flexibilização nas questões aí ambientais do município, que atendeu todo o pessoal da agricultura, o pessoal da pesca, os acessos ao mar, a garantia disso aí, a minha luta eterna pelo fim dos terrenos de marinha. Décio, dá para nós conversar a noite toda sobre os projetos que eu fiz aí, todos muito favoráveis, muito bons, e até hoje estão aí rendendo frutos para a cidade. Não é porque o Braz está aqui não, mas realmente eu tive a oportunidade de participar um pouco ali na Câmara de Vereadores com ele. O Braz é um vereador diferenciado, não é? A gente tem ali alguns vereadores que estão ali que nem ler sabem, mas o Braz apresenta projetos, ele vai a fundo, é realmente um vereador de cidade grande, é um vereador realmente que traz
que sabe fazer e executar o papel como homem público de forma diferenciada. Eu acompanhei e sei disso sim, que é o trabalho dele. Para você também foi secretário de Educação na época do município, né? Um período curto. Eu né? esperava que você fizesse essa pergunta, porque um dos projetos mais interessantes da minha vida política foi o programa Educação Cidadã, que eu implantei justamente naqueles 9 meses que eu fui secretário da Educação. O programa Educação Cidadã, ele tinha algumas balizas de atuação. Uma delas era para tentar revolucionar o interior das salas de aula. Fazer com que os professores tratassem os alunos em círculo, não em fila de pelotão militar, como hoje ainda é. Então, botava os alunos em círculo, aí tu elimina a indisciplina, as conversas paralelas e faz os alunos prestar atenção, interagir e aproveitar melhor a aula. Para você ter uma ideia, Décio, nós fizemos isso do início de 2009 até setembro de 2009. Em novembro eu já tinha saído da secretaria, foi feita a aferição do IDEB e saiu de 3,5 para 4,6. Aumentou 1,5 ponto em um ano. Nós também criamos uma medalha de honra ao mérito para incentivar os professores. Nós criamos um prêmio à assiduidade, porque antigamente havia, quando eu cheguei na secretaria, um problema muito sério, que o professor da rede municipal, ele trabalhava no município na parte da manhã, numa escola particular à tarde. Aí ele vinha no município de manhã, apresentava um atestado, faltava aula porque estava doente, mas na escola particular de tarde ele ia dar aula porque lá, se ele faltasse, ele era demitido. Aí eu disse, não, isso não é justo, isso não é correto. Se está doente de manhã, como é que está melhor à tarde? Até pode melhorar, mas aí no dia seguinte vai estar de novo doente de manhã e saudável à tarde. Interesse? Então aí o que eu fiz? Ao invés de punir o professor faltoso, o servidor faltoso, eu premiava os assíduos. E eu criei o prêmio assiduidade, que deu benefícios no salário para os professores. Parou com esse negócio de ficar doente. Resolveu o problema. Assim, o excesso de faltas quase zerou. Ficou realmente faltando aqueles que precisavam voltar. Por uma questão realmente de saúde que às vezes acontece. Então, esses incentivos, essa forma inteligente de lidar com as coisas é que faz a diferença. O pessoal é tudo muito a mesma coisa. É tudo muito repetindo aquilo que já não deu certo, aquilo que já não foi bem feito. E eu sempre procurava inovar. E aí, nesse período da educação, esse pequeno período, eu me orgulho muito desse programa implantado aqui. Teve outros municípios que também implantaram e ainda estão em vigor. Isso me orgulha demais. Até sou convidado para dar palestra nesses municípios onde foi implantado naquela época. E eu saí da secretaria, no mês seguinte acabaram com o projeto. É uma pena. E como advogado, Brás, antes da gente entrar na questão de Florianópolis, como advogado, como é que está o seu eu sou um vitorioso, né? Eu sou um vitorioso na advocacia. Eu tenho hoje no escritório de Biguaçu uma equipe de 5 advogados. Comecei com as minhas filhas, hoje elas já têm as suas carreiras também, mas eu tenho uma equipe que não são da família, mas são como se fossem. Eu tenho 4 advogadas extraordinárias, pessoas competentes que me ajudam ali a impulsionar, porque graças a Deus clientes não faltam. Não digo isso com nenhuma arrogância, com nenhum orgulho, mas os nossos clientes é que trazem novos clientes e a gente tem bastante serviço, graças a Deus. O meu escritório está bem consolidado. Temos o escritório do CEISA Center, com mais 3 colegas. Tem outro escritório lá? O escritório no CEISA Center também, que a gente está trabalhando lá também em 3 áreas distintas, porque eu tenho uma parceria com esses colegas, né? O escritório lá não é só meu, mas a gente montamos juntos e estamos criando conceito também, né? A gente tem um trabalho assim diferenciado também. A gente procura botar o cliente sempre na frente, sempre em primeiro lugar. E na porta do meu escritório tem uma frase lá que é: a verdade sempre é a verdade. Não adianta a gente vender ilusões para o cliente. Às vezes ele chega com uma causa que a gente sabe que é humanamente impossível. E mesmo sabendo que não existe causa perdida nem causa ganha, a gente diz, existe uma pequena chance, mas o teu caso é um caso de muito difícil resolução. Eu não quero pegar o teu caso e criar uma frustração para você, de você achar que é uma coisa tão simples.
E aí o cliente é advertido de que é uma situação difícil, às vezes a gente até perde mesmo, mas temos revertido muita situação extraordinária, como por exemplo, recentemente, uma senhora que tinha uma injustiça contra ela desde 1948, vai fazer quase 80 anos. E essa senhora passou por diversos advogados, passou por dezenas de juízes e chegou nas minhas mãos este processo e eu finalmente consegui um acordo favorável para ela. Ela finalmente vai conseguir a sua casa própria, que nunca teve, com uma propriedade que ela perdeu por um erro cometido contra ela em 1948, quando ela tinha 9 anos de idade. Uma pessoa de Biguaçu, pessoa conhecida aí. Então isso a gente se orgulha demais. E eu que atuo mais na área criminal, também tenho conseguido resultados extraordinários nessa área. Gosto de fazer júri, tenho feito bastante júri, muitos júri, já fiz até em Macapá, em vários estados, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e a maioria em Santa Catarina, claro. Mas corri pelo Brasil aí, em Brasília também fiz um. Então, tenho feito júris por aí, porque gosto de fazer júri, modéstia à parte, eu acho que eu me saio bem nessa atividade, e é uma atividade das mais complexas para um advogado. Então, eu não tenho motivo nenhum para não me orgulhar da profissão que eu abracei, Décio, e quero ter saúde para trabalhar sempre. E também é bom a gente citar também, você que inaugurou a Rádio Biguaçu FM. Ah, bom, a rádio é o seguinte. Bom, como é que foi isso daí? A lei das rádios comunitárias é de 19 de fevereiro de 1998. Essa é a lei das rádios comunitárias. 10 dias depois, nós criamos uma associação em Biguaçu para montar a rádio comunitária. E conseguimos, em 2012, a rádio. Ou seja, em 2002, demorou 4 anos até que a gente conseguiu implantar a rádio. A rádio serviu a cidade aí esse tempo todo. Na época, a gente convidava todas as frentes políticas, os partidos, sindicatos, as diversas, participou, e a rádio presta ainda hoje um serviço extraordinário na cidade, dentro de uma outra forma de comunicação, né? Hoje você vê aqui o poder que tem o rádio, né? E aqui é um podcast, né? Que é um misto, né? Uma modalidade diferente. Mas a rádio no modelo tradicional ainda é muito forte. A gente vê, tu vai numa oficina um sábado de manhã, tu vai ver o radinho ligado em alguma rádio. Sim. Entendeu? No caso aqui de Biguaçu, sempre na Rádio Biguaçu, né? Então tenho isso na história. Não, hoje não. Porque a rádio, eu fiquei na rádio enquanto eu precisei ajudar, né? Depois que eu, também motivado por uma crítica que eu achei muito injusta, eu disse assim, então chega. Aí entreguei para a equipe que tocava lá, e eles continuaram tocando. Porque eu montei a rádio ali no meu endereço, na minha sala, no meu prédiozinho ali, e doei aquele aluguel, sem cobrar aluguel, 12 anos. E aí, para escutar uma crítica num jornal da cidade que foi extremamente injusto comigo. Foi extremamente injusto, porque jamais eu pensei... a rádio surgiu justamente naqueles 12 anos que eu estava fora da política. Então eu não fiz nada, não usei rádio de forma nenhuma por causa da política, muito pelo contrário. Eu fazia só um programa aos sábados de manhã, não tinha mais nada ali, todos os locutores eram livres. Nunca, todos os políticos de todos os partidos iam lá, então não era justo o que ele me disse a meu respeito. Então aí aquilo me deixou muito triste. Eu resolvi reunir a equipe da diretoria e tal, e disse, vocês toquem agora que eu quero ficar definitivamente fora, e fiquei realmente fora, e não foi só a Rádio de Biguaçu, eu ajudei 107 rádios no estado. Eu ajudei com a documentação, orientação, encaminhamento, muitas delas estão funcionando até hoje, algumas fecharam. Não conseguiram tocar, porque a rádio também é deficitária, não é tão fácil não. Não, imagina. Tem pensa que é rio de dinheiro, não, rádio é alegria. Eu trabalho com isso, tirar o dinheiro do empresário ali para um anúncio não é fácil. É verdade. Não, foi outro presente que eu deixei para a cidade também. Não há dúvida. Brasil, então aí fosse morar mais, orientação da sua esposa. No Estreito. No Estreito, para ficar mais perto das filhas. E aí começasse a participar então da vida comunitária, como eu sempre fiz, né? Aí ali que começou a vontade de na verdade eu nem dizia em casa, né? Porque eu dizia assim, já fosse com essa pretensão. Eu nem dizia em casa, porque eu ia lá na reunião do Conselho Comunitário e lá ele já me convidava, olha, tu tens que entrar na política, tu tens as ideias tão boas, tu vem aqui, tu dá uns palpites aí tão legal, coisa que nunca ninguém falou, tu pensa a cidade, tu é um cara diferenciado, tu tens...
Aí eu chegava em casa, será que eu falo para Eliana? Nós viemos para cá para não misturar política. Aí um tempo assim eu consegui. Depois ela mesma foi percebendo, disse assim, eu sei que tu tá já aí envolvido com esse negócio aí de novo. Vai. E ela me apoia, né? Sempre me apoiou. A Eliana é uma pessoa extraordinária. Mas assim, porque é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma eleição Mas te lembra quando eu estava 12 anos fora? E aí disputei em 88 e tracei a meta de 1.000 votos. Sim. E fiz 1.002. E lá em Floripa agora eu tracei a meta de 3.000 votos. E 3.000 votos é o suficiente lá? 3.000 votos dá. Estás no Podemos? Não, eu estou no MDB. No MDB? Estou no MDB. Os cálculos que a gente faz é que com 3.000 votos ganha. Porque lá são 21 vereadores, né? 23. 23. Hoje tem quantos vereadores do MDB lá? 2. São 2? Estão 2. Aí fizesse o cálculo ali da quantidade de candidatos? A meta do partido é eleger 4. Porque o partido estava muito quebrado e a gente deu uma oxigenada boa, botamos lideranças fortes, né? Tem gente que são suplentes de vereador, que eram de outros partidos, vieram engrossar o partido, ficou um time forte. O presidente é o Cobalcini, né? Que é do MDB. O pai dele é o Valdir Cobalcini, né? E ele é vereador em Florianópolis. Então ele é o presidente da Câmara e é o presidente do partido. Ele não é o presidente, mas o MDB vai apoiar a reeleição. Nós estamos com o Topázio. Essa é a tendência. Quer dizer, eu não acredito que tenha outras surpresas até a convenção, porque a convenção ainda está por vir, né? Vai ser em final de julho. Mas todo o encaminhamento está sendo dado para a gente apoiar o Topázio, né? Que tem sido um bom prefeito, né? Tem sido destacado. Já estás procurando família? Estou fazendo um trabalho bem organizado lá. Estou fazendo um trabalho bem diferenciado também, Edécio. Estou fazendo um trabalho diferenciado. Com a consciência. Como é que tu vai chegar ali, Brás? Porque aqui tu tens a comunidade, tu é bastante conhecido, o teu escritório de advocacia ajudou muito. Tá, mas então eu vou te dizer... tu... Parece que começando do zero lá. Não, mas não é do zero. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer assim, quando eu te falei ali no começo que eu trabalhei 2 anos de servente de pedreiro, foi construindo uma casa na rua Irmã Bonavita, em Capoeiras. Depois, quando eu te falei que eu trabalhei de barbeiro, foi no calçadão da Felipe Schmidt, 6 anos. Depois, quando eu trabalhei na Secretaria da Justiça e Cidadania, foi na Tenente Silveira, no centro de Florianópolis, mais 4 anos. Eu trabalhei na Assembleia, mais 4 anos com deputado. Tem uma vida lá. Eu trabalhei na Consultoria da Justiça, que foi no prédio das secretarias. Eu fui coordenador do Programa de Proteção à Testemunha, que era na rua, na Avenida Ercílio Luz, era o nosso escritório. A gente nem pode dizer muito que é um programa sigiloso, mas é lá. Era lá, pelo menos. Hoje nem sei onde está. Mas então, isso aí, ao todo, esse tempo trabalhado dentro de Florianópolis, somam 28 anos. Então não começou do zero. Não tem começo do zero. Então para ter uma ideia, eu fiz um vídeo essa semana no Monte Serra. O Monte Serra é um daqueles morros ali. Monte Serra. Sabe o que eu fui fazer no Monte Serra? Era Morro da Caixa. Eu fui no Monte Serra, sabe? O Wilson Groh tem um trabalho excelente lá. Bom, sabe o que eu fui fazer no Monte Serra? Eu fui lá no Monte Serra fazer um agradecimento com 60 anos de atraso. Eu vou te contar aqui, para os teus ouvintes, é uma história legal. Eu morava em Antônio Carlos, tinha 4 anos e eu quebrei o braço. O meu pai, na época, de ônibus, me botou dentro do ônibus e viemos para o Hospital de Caridade, porque não tinha atendimento de saúde em Antônio Carlos, em lugar nenhum, naquela época. Faz 60 anos, Décio. Faz 60 anos. Fomos para o Hospital de Caridade, que era o único hospital de Florianópolis. Cheguei lá, quando era 7 da noite, eles colocaram o gesso no meu braço e assim, pronto, pode ir para casa. O pai olhou para mim, não tem mais ônibus para Antônio Carlos. Não tem mais ônibus para Antônio Carlos. Agora? Aí o pai olhou e disse, vamos dormir aqui, tem uma recepção, a recepção onde ficam as pessoas que esperam atendimento. Tinha umas 2 cadeiras, nós sentamos ali, eu dor no braço, eu encostando um pouquinho, e o pai assim, pode dormir. Na cadeira nós ia dormir. Um funcionário do hospital chegou para nós e disse assim, não, vocês vão dormir na minha casa, eu moro aqui no Monte Serra. E fomos na casa dele, passamos a noite na casa de uma pessoa que nós nunca tínhamos visto. E eu fui lá fazer um agradecimento ao Monte Serra. Ele estava morando lá? Não está, infelizmente não está. Não estava mais. Porque a gente ficou amigo daquela pessoa. E aí por muitos anos a gente ficou amigo, mas aí ele voltou para o Paraná porque ele se aposentou e a família dele é do Paraná. Aí ele voltou para o Paraná. A casa onde eu fui até lá. A casa onde nós ficamos era uma casa azul de madeira e hoje tem uma casa de 2 pavimentos de alvenaria. Então
memória fotográfica. Foi aqui que nós dormimos. 4 anos de idade. Eu tinha 4 anos de idade. Que espetáculo. Interessante. Então, é isso aí. Mas se fosse lá, como? Não, eu não falei, eu falei para as pessoas, assim, porque, claro, ninguém lembrava, ninguém me viu, ninguém sabia, ninguém podia lembrar. Mas eu tenho aqui com o Monte Serra essa história. E aí fiz questão de ir lá. Era mais para cima da igreja do Aonde Padre tem Wilson ou onde está a caixa? Ali, onde tem aquele plano ali que tem a praça. Ali, quase na frente daquela praça era a casa que nós fomos dormir. Eu sei que a gente foi dormir na casa de uma pessoa desconhecida, ele preparou uma cama lá para nós, eu e o pai dormimos. No dia seguinte nós acordamos cedinho, ele já estava com café na mesa para nos servir. E não tinha nem como avisar Antônio Carlos? Não tinha telefone, não tinha nada, não tinha nem luz, aonde eu morava em Antônio Carlos, nem energia tinha. Que loucura. Resultado, fomos chegar em casa de meio-dia, porque tinha um ônibus que voltava para lá só ao meio-dia. Aconteceu isso comigo, Lécio. Então eu tenho identidade com Florianópolis. E outra coisa, eu até tenho falado isso lá, eu gostaria de ser desafiado para debate com os outros vereadores para conversar sobre a cidade. Vamos perguntar para ver se todo mundo sabe, como eu sei, qual é a Rua do Fato. Onde é que é a Rua do Fato? Onde é a Rua do Fato? Hoje é a Tereza Cristina, no Estreito. No Estreito. No Estreito. Por que a Rua do Fato, Bros? Porque existia o mercado público ali na Heitor Blum, esquina com a Fulvio Aduce, tinha o mercado público, e aí eles abatiam o gado ali, e o miúdo do gado, que a gente chama de fato, eles entregavam por umas famílias pobres que moravam naquela rua, que não tinha nome, e que lá eles limpavam o fato nas cachoeiras e preparavam para vender aquela iguaria, que é a dobradinha, né? Que é a dobradinha. E lá onde eles levavam esse miúdo do gado para limpar e preparar e vender, passou a ser chamada da Rua do Fato. A Rua do Fato, olha só. A Rua do Fato. E aí, bem pertinho do mercado público antigo, hoje tem um feirão de verduras lá, ainda funciona como mercado, tá bem baleado lá, mas nós vamos melhorar aquilo lá, porque eu gosto de resgatar as coisas antigas. Bem ali pertinho tinha a travessia que se passava, porque não tinha ponte Ercílio Luz, e foi a primeira, né, em 1926. Então, ali eles passavam de balsa e de embarcações, né? As pessoas entravam ali no trapiche do Valente, entravam na embarcação, a embarcação levava até lá no trapiche Miramar, e de lá o pessoal... Mercado Público. Lá no Mercado Público e tal, essa travessia fazia ali. Mas pegava ali no continente aonde? Pegava no final da rua... na rua... Onde é aquela empresa de pescado? Na rua Fulvio Aduce, na rua Santo Saraiva. No final da Santo Saraiva. No final da Santo Saraiva. Tinha o trapiche do Valente. Então num pedacinho. E lá em Coqueiros tinha outro trapiche lá, as pessoas também iam de lá para o centro. Sim. Então eu quero discutir com as pessoas da cidade para ver se eu conheço ou não conheço a cidade. Estou pronto para isso. Porque eu leio, eu estudo, eu vou a fundo, eu vou buscar as informações. Então hoje eu conheço muito de Florianópolis, eu sei das necessidades de Florianópolis, eu sei que é preciso algumas medidas inteligentes para melhorar a questão da mobilidade lá em Florianópolis. Eu sei o que eu quero em Florianópolis. Eu quero dar uma contribuição diferenciada para Florianópolis. É por isso que eu estou na luta. Se Deus quiser, eu vou lograr êxito lá para poder mostrar não tem trabalho. Como duvidar, né? 4 vezes vereador em Biguaçu, 2 vezes vereador, deu um pulo de 12 anos, voltou a ser vereador e acertou o número de votos, disse que teve 1.002, não pode subestimar José Braga Silveira, não pode subestimar. Eu estou agora já curioso para ver como é que vai ser a eleição. Tu sabes que existe um teorema do Braz, né? Não. Eu lembro que vocês do Jornal Biguaçu em Foco falavam no teorema do Jacó, lembra? Lembro do Jacó, o irmão que inventou esse teorema. Faleceu o vereador em Ganchos, né? Não tinha eleição, não se reelegia, não havia reeleição. Esse era o teorema do Jacó. Em Biguaçu tem o teorema do Braz. Tem o teorema do Braz. Eu tenho um esquema para candidaturas a vereador que não falha. Não tem falhado até aqui. Não falhou nunca comigo e não falhou com as pessoas que eu declaradamente apoiei. Eu, por exemplo, nesta legislatura, eu prestei o meu apoio no final ao vereador Rodrigo Ocker. Rodrigo Ocker tinha feito 240 votos na eleição anterior e foi o mais votado do Podemos nessa eleição. Mais votado, é verdade. O mais votado do Podemos. Então tu vê que a contribuição que eu dei para ele foi uma contribuição importante. Sem dúvida. E orientei ele como fazer, o que fazer
para aproveitar o voto, valorizar o eleitor, respeitar o eleitor, e deu certo. Deu certo. Então, é claro, Florianópolis é uma cidade diferente, é uma cidade grande, eu não estou assim aqui arrogante dizendo que vai ser fácil ganhar, eu sei que é um desafio, mas eu quero pagar esse preço, porque se der certo, eu vou ter motivação para fazer um bom trabalho. Porque não é uma cidade como Biguaçu, lá as pessoas têm... É uma cidade grande, as pessoas não sabem quem votar. Né? É difícil. Então, tem que ter um trabalho... Florianópolis tem uma dificuldade grande, Décio, porque é o seguinte, ó, aqui em Biguaçu, a cidade é mais horizontal. A gente vai encontrar as pessoas visitando nas casas, nas ruas, nas casas. Né? Tem hoje bastante prédio aí, mas nas eleições que eu disputei, na minha primeira eleição não tinha nenhum prédio em Biguaçu. Nas duas últimas sim, aí já tinha o Cônigo Rodolfo. E hoje deve ter uns 30, 40 prédios. Não tem mais que isso. Mas Florianópolis é uma cidade vertical. E tu chegar nas casas é uma coisa. Tu chega na frente, bate palma, a pessoa vem, não vem, tá em casa, não tá em casa, mas tu vê a pessoa. Mas no prédio, como é que tu vai fazer? Quem é que sobe no prédio? Não dá para subir. As pessoas têm segurança, as pessoas têm medo de coisa. Ou tu sobe convidado por um morador, ou tu não sobe nos prédios. Então, essa é a dificuldade em Florianópolis. E aí a gente vai ter que se virar usando os meios modernos de comunicação e buscando multiplicação através de conhecidos, de amigos. Estou indo atrás das pessoas com as quais eu conhecia, né, na época já. Por todos aqueles lugares que eu participei, eu deixei bons amigos, sempre deixei as portas abertas. Eu fui diretor também da junta comercial, nem falei aqui. Sim. Agora, antes de chegar aqui, ainda falei com o presidente da época, o Demar Cacias, que continua meu amigo. Foi o presidente na junta naquela época que eu fui diretor administrativo. Mais 4 anos, um órgão enxuto, um órgão pequenininho, mas até hoje eles me convidam para as festas de fim de ano lá. Então eu deixei muito boa imagem por onde eu passei. Porque eu sempre procurei ser honesto com as pessoas, ser leal com as pessoas. Porque o ser leal não é dizer sempre sim. O ser leal é quando precisa dizer o não, saber dizer o não com respeito. Porque a pessoa não se chateia quando você diz um não, mas ela se chateia quando você usa de falsidade com ela. Então você dizendo um não com justificado, é um não respeitoso, você pode dizer o não quando precisa dizer o não. E dizer sempre o sim quando pode dizer o sim e quando merece dizer o sim. E no aspecto social, a gente tem que dizer muitos sims, porque a população está sedenta, muitas vezes, de um abraço. Sem dúvida. As pessoas não querem muito, as pessoas não te pedem muito. As pessoas te pedem um abraço, te pedem uma atenção, te pedem uma orientação. Eu ajudo um movimento, Décio, um movimento a nível nacional, que eu nem falo muito, porque é uma coisa que eu faço assim, e a própria Bíblia diz que quando a mão direita oferta, a esquerda não deve saber, porque não precisa a gente ficar propagandeando, né? Tem gente que doa uma cesta básica e chama a imprensa para fazer fotografia para botar no jornal. E não é correto tirar proveito de uma coisa que você está ofertando. Eu, quando faço um trabalho social, eu nem fotografo. Porque a pessoa está impressionando assim, ó, ele vem me dar isso aqui, mas está me usando aí, vai usar a minha imagem para se propagandear. Eu não faço isso. Mas eu faço muito trabalho social. Eu faço muito trabalho social. As pessoas que se beneficiam sabem. E é eles que precisam saber, mais ninguém. Não quero. A pessoa já está fragilizada, está precisando de um apoio. Ainda vem uma pessoa oferecer uma cesta básica, uma atenção, para depois tirar proveito e botar no jornal dizendo que fez isso, que fez aquilo. Não, eu não faço isso. Então, é respeito com as pessoas. Perfeito. Isso não tem preço. Com certeza, com certeza. Mas você falou há pouco tempo ali, um pouquinho atrás ali, sobre você ler muito. Você, a média de quantos livros você lê por mês e também quantos livros você escreveu? Tá. Eu leio uma média de 50 livros por ano. Dá uma base de 5 por mês. 4, 5. Tudo são livros na área jurídica? Tem muitos na área jurídica. Depende da época, né? Na minha época de faculdade eu priorizei a leitura das áreas jurídicas. Depois que me formei, aí já não é tanto. Aí já eu gosto de ler romances, clássicos da literatura. Eu tenho praticamente todos os livros que eu li, eu tenho comigo. Eu guardo, eu sou ciumento com meus livros. Eu completei, faz uns 15 dias, eu completei 1.200 livros lidos. Que espetáculo. Isso é uma marca interessante. Em 2019 eu tinha lido 1.000 livros. E quando eu completei 1.000 livros, eu publiquei um livro para marcar, chegar à marca de 1.000 livros, né? E aí eu fiz uma brincadeira com 3 personalidades. Eu fiz uma brincadeira com o Pelé, ainda estava vivo em 2019, eu mandei para ele um livro e dizendo, olha,
você fez 1000 gols, mas eu li 1000 livros. Mandei para ele assim uma dedicatória. Mandei. Ele recebeu isso aí? Ele recebeu e me respondeu. Ele respondeu assim, ele me chamou de José. Ninguém me chama de José. Mas ele mandou um e-mail, né? José, muito obrigado, mas você vai ter que ler mais 282, porque eu fiz 1.282 gols. Mandou assim. Aí o que eu fiz? Eu respondi para ele dizendo que eu iria ler os outros 282 e iria fazer uma edição nova do livro e ia convidar ele para fazer uma dedicatória. Ficamos com esse compromisso, mas infelizmente ele morreu. Isso foi que ano mesmo que você mandou esse? 2019. 2019. Olha, 2019. Você tinha lido 1000 livros. Tinha lido 1000 livros. E eu mandei também para o Romário. O Romário também respondeu, porque o Romário aí já era senador, né? Recebeu lá, eu acredito que quem respondeu foi a própria equipe dele, porque foi uma resposta até de certa forma fria. Sim. Muito obrigado, na época, muito obrigado, gostei do livro, aquela coisa, mas assim a gente via que foi uma coisa meio vazia, estou sendo bem sincero. E mandei para o Túlio Maravilha, que o Túlio diz que também fez 1000 gols, tem gente que não acredita, mas ele diz que fez, então eu sou obrigado a acreditar. O Túlio não me respondeu, ou ele não recebeu, porque a gente tinha dificuldade de ter os endereços. Hoje eu tenho ele no Instagram, né? Ele me segue e eu sigo ele. Na época não tinha, né? Eu não usava Instagram. E aí não sei se ele recebeu ou não recebeu. Mas eu mandei para esses 3. E eu tinha esse acordo com o Pelé e eu cheguei a 1.200, falta 82 agora. 82. Eu acredito, que agora eu estou lendo pouco, nesses meses aí de campanha. Estou lendo bem pouco. Então eu acredito que vou demorar uns 2 anos para chegar nessa marca. Mas quando eu chegar, eu vou reeditar esse meu livro de contos ali e vou fazer uma homenagem para ele. Mesmo que seja uma homenagem póstuma. Quantos meses de livros? Eu tenho 17 livros solo e tenho mais 9 livros em coautoria com outros autores. Aí são coletâneas, né? Sim. Então, ao todo, são 26 livros. 26 livros. 26 livros. As editoras dizem que a gente deve considerar também, como livros seus, aquele que você apenas participa, aquele que você é coautor, né? Uhum. Não precisa ser autor sozinho para você dizer que é um livro seu. Quando você tem um coautor, ou participa com outros coautores, você pode dizer que publicou um livro também junto com eles. Você também fez parte do Rotary de Biguaçu? Eu fiz parte do Rotary. Eu fiz parte de tudo em Biguaçu. Eu fiz parte de tudo em Biguaçu. Olha, as associações. A CIBIG foi eu que fundei a CIBIG. Eu e o Isamir. Juntos. Depois é que veio o John, que teve uma administração muito boa na CIBIG, e outros presidentes, o Renato Lazarotto, que foram presidentes depois, o Robson eu ainda ajudei ele, mas os primeiros mandatos eu estava junto ali na diretoria, ajudei a formar a CIBIG, já 30 e poucos anos, né? 87, né? Eu ajudei. O Rotary eu não fui fundador, eu entrei quando o Rotary já tinha 1 ano de fundado, mas eu fiquei 23 anos no Rotary, eu fui presidente 2 vezes do Rotary. A Academia de Letras eu também entrei um pouco depois, a Dalvina fundou a Academia em 96, eu entrei em 2000. Em seguida, esses anos todos estou à frente da Academia, já fui presidente também, estou ali. E das instituições da cidade, quando precisam renovar o estatuto, elas precisam de um advogado, né? Se tu for pedir os documentos de todas as instituições da cidade, 80% tu vai ver o meu carimbo e a minha assinatura. Olha só, que diferencial, né? Então, isso é um trabalho que eu fiz também, nunca cobrei nada para APPs, Associação de Moradores, clubes de futebol, igreja, nunca cobrei nada de ninguém e sempre fiz esse trabalho com prazer. Então pode olhar o estatuto lá que o meu carimbo e o meu nome está lá. Com certeza. Mas estamos aqui com o advogado Blas, ex-vereador por 4 mandatos de Biguaçu, agora vai ser candidato a vereador em Florianópolis, José Blas de Silveira, escritor, advogado, como eu já falei, e realmente vai ter um grande desafio as próximas eleições na capital do estado de Santa Catarina. Mas é um prazer recebê-lo aqui no Enfoque Podcast. Eu queria deixar o espaço aberto para você fazer as considerações finais. Décio, mais uma vez te agradecer, né? Agora eu me atenho a agradecer a você que insistiu para eu vir aqui e eu até agradeço duplamente porque você me convidou 1, 2, 3 vezes até que conseguimos encaixar a minha participação hoje e eu sempre desejando de vir, mas nunca dava, nunca encaixava.
E eu quero dizer para a população de Biguaçu, os seus ouvintes, as pessoas que te prestigiam aqui, eu estou numa nova caminhada em Florianópolis, quero dar a minha contribuição lá e tenho já um carinho muito grande por Florianópolis, mas eu jamais vou esquecer de Biguaçu. A cidade de Biguaçu, ela está no meu coração, está no meu sangue, e eu mesmo como vereador de Florianópolis, eu vou estar pensando sempre e ajudando naquilo que eu puder Biguaçu, se eu puder eu vou fazer isso. Eu quis ser prefeito da cidade, não deu, talvez não era o meu destino. Não tem problema, mas eu não tenho nenhuma mágoa da cidade, ao contrário, eu só tenho gratidão por Biguaçu, quero agradecer e deixar todos muito conscientes de que a minha passagem por aqui foi muito vitoriosa e eu devo muito isso a Biguaçu. Estou começando uma nova caminhada lá e peço que me ajudem. Então vocês biguaçuenses que gostarem de mim e que admiram o meu trabalho, encontrando alguém de Florianópolis, lembre que lá tem uma pessoa, um lutador na disputa, e se puderem me ajudar, eu quero mais uma vez fazer um trabalho em benefício da sociedade, como sempre fiz, um trabalho correto, um trabalho assim caprichoso. Eu sou muito trabalhador, Décio, eu sou um cara que eu capricho nas coisas, eu faço, eu quando pego uma tarefa é para fazer e acabar, e para fazer, e eu vejo que Florianópolis precisa desse meu trabalho, não é nenhuma arrogância nisso, é saber e ver que eu posso sim dar uma contribuição importante para Florianópolis. É isso que eu quero fazer, se Deus quiser, quero continuar contribuindo com a vida pública, sem esquecer a minha vida profissional, porque eu nunca esqueci, mas dar essa minha contribuição pública e, se Deus quiser, chegar com uma retumbante vitória no dia 6 de outubro lá em Floripa. Muito obrigado. Obrigado também, com certeza. O Brasil vai ser um candidato, já é um candidato diferenciado. Você que é de Biguaçu, conhece aqui o Brás, realmente se tiver algum amigo lá em Florianópolis, realmente converse sobre o Brás, passa um pouquinho da biografia dele, que realmente ele é diferenciado. Eu já tive a oportunidade de ser vereador junto com ele e vi o seu trabalho. E agora, nas entrevistas, como eu sempre falo, sempre eu fico surpreso. Sempre todo entrevistado do Brás traz para mim umas informações que eu não sabia de tudo isso, né? Pena que eu não vou tirar de ti os trabalhos que tu faz comunitários aí, que você deixou bem claro que não quer relatar. Mas assim, são situações, são informações que a gente tem do entrevistado, que a gente passa por ele, conversa todo dia, de vez em quando eu almoço lá no Empório, o Brás está lá, a gente almoça junto, e a gente não sabe de tudo que ele faz, né? Eu sei um pouquinho da capacidade dele, do que ele faz, porque eu escrevo jornal e eu sei das informações que a gente já entrevistei o Brás algumas vezes, mas realmente teve novidades que ele contou aqui. Então você que tem um parente lá em Florianópolis, realmente fale sobre o Brás, que ele vai ser um diferencial eleito for lá no município, na capital do estado de Santa Catarina. Quero agradecer os internautas que estão sempre mandando sugestões, que estão ali clicando, compartilhando as nossas entrevistas. Continue mandando o nosso link para os amigos e participando no Foco Podcast. Quero agradecer muito os patrocinadores aqui do programa, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, Litoral Parafuso e Bases e as Churrasqueiras Lazaroto. Semana que vem estamos de novo com o Enfoque Podcast.